Classificação dos triângulos. Para classificarmos os triângulos, primeiramente temos que saber classificar os ângulos. Ângulos menor do que 90 graus é considerado ângulo agudo. Temos duas semi-retas que se encontram por um ponto, que é o ponto de intersecção, o ponto O. Temos o ponto B que pertence à reta S e o ponto A que pertence à reta R. E por esses pontos, por essa abertura angular, temos um ângulo. Utilizando o transferidor, percebemos que esse ângulo ele é de 40 graus. Então, esse ângulo, como ele é menor que 90 graus, ele é considerado ângulo agudo. Ângulo igual a 90 é denominado ângulo reto. Temos o encontro de duas retas, a reta R e a reta S, que tem um ponto em comum, o ponto O. O ponto B pertence a S e o ponto A pertence a R. E por entre essas duas retas há uma abertura angular. Utilizando novamente o transferidor, percebemos que esse ângulo ele é de 90 graus. Então, o ângulo AOB, com o tio em O, porque é o ponto do vértice do ângulo, é de 90 graus. Então, esse ângulo é ângulo reto. Ângulo maior que 90 graus é denominado ângulo obtuso. Novamente, o encontro de duas retas, a reta R e a reta S, são retas concorrentes que concorrem a um ponto, ao ponto O. Pertence tanto a R como a reta S. Temos um ponto A que está em R e um ponto B que está em S. Dessa abertura angular, iremos utilizar o transferidor para saber sua medida. Utilizando o transferidor, percebemos que essa abertura angular é de 120 graus. Logo, o ângulo AOB, com tio em O, porque o ponto O é o ponto do vértice do ângulo, ele é de 120 graus. Como é maior que 90 graus, esse ângulo é ângulo obtuso. Continuando com classificação dos triângulos. Triângulo acutângulo possui ângulos menores que 90 graus. Vejamos um exemplo. Temos novamente a abertura de duas retas que se encontram por um determinado ponto, a reta R e a reta S. O ponto do vértice é o ponto A, o ponto B pertence a S e o ponto C pertence a R. Utilizando o transferidor, percebemos que esse ângulo ele é de 40 graus. O ângulo BAC com o vértice em A, com o vértice no ponto A, ele é igual a 40 graus. Passando uma reta transversal a R e transversal a S, passando pelo ponto B e o ponto C, uma reta T, devemos novamente utilizar o transferidor e ver qual a medida dos ângulos que se formaram. Posicionando o transferidor no ponto B, percebemos que esse ângulo formado no vértice B, ele é igual a 80 graus. Então, o ângulo ABC com o vértice em B é igual a 80 graus.
Novamente posicionando o transferidor agora no ponto C, que é o ponto do vértice, percebemos que temos um novo ângulo que forma nesse vértice, e a medida desse ângulo é igual a 60 graus. Então, o ângulo ACB com o ponto C no vértice é igual a 60 graus. Logo, temos um triângulo acutângulo, pois os três ângulos são menores que 90 graus. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus. Novamente, utilizando duas semirretas que partem de um ponto de origem, o ponto A. O ponto B pertence a R e o ponto C pertence a R. Essas duas semirretas, ela possui uma abertura angular. Utilizando o transferidor, percebemos que essa abertura angular ela é de 40 graus. Novamente, o ângulo BAC com o tio em A, pois é o ponto do vértice, é igual a 40 graus. Passando uma reta transversal AR e AS, concorrente a AR e AS, a semirreta, ela passa pelo ponto B e pelo ponto C. Posicionando o transferidor no ponto B, percebemos que formou-se um ângulo de 90 graus. Logo, o ângulo ABC com o tio em B, pois é o ponto do vértice, é igual a 90 graus. Novamente, posicionando o transferidor no ponto C, percebemos que o ângulo formado é de 50 graus. Logo, esse ângulo ACB com o tio em C, pois é o ponto do vértice, é igual a 50 graus. Logo, temos um triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. Possui um ângulo maior que 90 graus. Observando novamente duas semirretas, a semirreta R e a semirreta S, que tem um ponto em comum, que é o ponto A, será o ponto do vértice do ângulo formado entre as duas retas, posicionando o transferidor no ponto do vértice A. Percebemos que esse ângulo ele será de 40 graus. O ângulo BAC é igual a 40 graus. Novamente, passando uma reta T pelos pontos B e C. Essa reta é concorrente à reta R e é concorrente à reta S. Posicionando o transferidor no ponto do vértice B. Observamos que o ângulo formado é igual a 100 graus. Então, o ângulo ABC com
tio em B, pois é o ponto do vértice, é igual a 100 graus. Novamente, posicionando o transferidor no ponto C, observamos que esse ângulo ele é igual a 40 graus também. Logo, o ângulo ACB, com o tio em C, pois é o ponto do vértice, é igual a 40 graus. Como temos um ângulo maior do que 90 graus, esse triângulo é denominado triângulo obtusângulo. Agora, iremos classificar os triângulos em relação aos seus lados. Triângulo escaleno possui os três lados com medidas diferentes. Temos aqui um triângulo ABC. Se posicionarmos os seus lados, que são segmentos de retas, no caso o segmento AC, e depois posicionaremos o segmento AB e em seguida o segmento BC. Se observarmos esses segmentos, percebemos que eles têm medidas diferentes. Logo, esse triângulo é classificado como triângulo escaleno, pois os seus três lados têm medidas diferentes. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui dois lados com medidas iguais. Novamente, tomando um triângulo ABC, se posicionarmos os lados, percebemos que os segmentos de retas, o segmento AC é maior do que o segmento BC e é maior do que o segmento AB, mas o segmento BC e o segmento AC têm a mesma medida. Correção, o segmento BC e o segmento AB têm a mesma medida. Como os dois lados têm a mesma medida, esse triângulo é classificado como triângulo isósceles. Continuando com a classificação dos triângulos em relação aos lados, o triângulo equilátero possui os três lados com medidas iguais. Temos um triângulo, no triângulo com vértice A, B, C. Se posicionarmos os lados desse triângulo um abaixo do outro, iremos perceber uma característica específica dele. Ao posicionarmos o segmento de reta AC e o segmento de reta AB e abaixo o segmento de reta BC, percebemos que os três têm a mesma medida. Logo, podemos classificar esse triângulo como triângulo equilátero.